752. Se um penitente não tiver a certeza de ter cometido um pecado, deve confessá-lo? Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, não é obrigada a confessá-lo. Se, porém, o quiser acusar, deverá acrescentar de que não está certo de o ter cometido. 753. Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, que deve fazer? Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, deve acusar o número aproximado. 754. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão? Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, desde que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. 755. Se um pecado mortal, esquecido na confissão, volta depois à lembrança, somos obrigados a acusá-lo em outra confissão? Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez que nos confessarmos novamente. 756. Quem, por vergonha ou por outro motivo culpável, deliberadamente esconde um pecado mortal na confissão, o que comete? Quem, por vergonha ou por qualquer outro motivo culpável, esconde deliberadamente algum pecado mortal na confissão, profana o sacramento e por isso torna-se réu de gravíssimo sacrilégio. 757. Quem deliberadamente ocultou algum pecado mortal na confissão, como há de conciliar a própria consciência? Quem ocultou culpavelmente algum pecado mortal na confissão, deve expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões o ocultou e repetir todas as confissões, desde a última bem feita. 758. Que deve considerar quem visse tentado a calar algum pecado na confissão? Quem se visse tentado a calar um pecado grave na confissão, deve considerar, primeiro, que não teve vergonha de pecar na presença de Deus que vê tudo. Segundo, que é melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado, ter uma morte infeliz e ser por isso envergonhado no dia do juízo universal em face do mundo inteiro. Terceiro, que o confessor está obrigado ao sigilo sacramental sob pecado gravíssimo e com a ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. 759. Que significam estas palavras? A acusação deve ser sincera? A acusação deve ser sincera significa que é necessário declarar os pecados como eles são, sem os desculpar, sem os diminuir ou os aumentar. 760. Que significam estas palavras? A confissão deve ser prudente? A confissão deve ser prudente. Significa que, ao confessar os pecados, devemos servir-nos dos termos mais modestos e que devemos guardar-nos de descobrir os pecados dos outros. 761. Que significam estas palavras? A confissão deve ser breve? A confissão deve ser breve. Significa que não devemos ir falar de coisas inúteis ao confessor. 762. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será muito custoso, sobretudo se são muito vergonhosos? Embora confessar os próprios pecados a outro homem possa ser penoso, é necessário fazê-lo, porque é de preceito divino, e de outro modo não se pode obter o perdão dos pecados cometidos,
Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. Parágrafo 7º. Do modo de se confessar. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Salmos, capítulo 31, versículo 5. 763. Como vos apresentareis ao confessor? Ajoelho-me aos pés do confessor e digo, abençoai-me, Padre, porque pequei. 764. Que fareis quando o confessor vos der a bênção? Inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz. 765. Depois de ter feito o sinal da cruz, que direis? Depois de ter feito o sinal da cruz, direi: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada Virgem Maria, a todos os santos e a vós, meu Pai espiritual, porque pequei. 766. E depois que direis? Depois direi: confessei-me em tal tempo, por graça de Deus recebi a absolvição, cumpri a penitência e fui à comunhão. Em seguida faz-se a acusação dos pecados. 767. Terminada a acusação dos pecados, que direis? Direi: acuso-me ainda de todos os pecados da vida passada, especialmente contra tal ou tal virtude, por exemplo, contra a pureza, contra o quarto mandamento, etc. 768. Depois desta acusação, que ainda direis? Direi: de todos estes pecados e de todos aqueles de que não me lembro, peço perdão a Deus de todo o meu coração, e a vós, meu Pai espiritual, peço a penitência e a absolvição. 769. Concluída assim a acusação dos pecados, que mais resta a fazer? Concluída a acusação dos pecados, é necessário ouvir com respeito o que disser o confessor, aceitar a penitência com sincera vontade de cumpri-la, e enquanto ele dá a absolvição, renovar o ato de contrição. 770. Depois de recebida a absolvição, o que resta fazer? Depois de recebida a absolvição, é preciso agradecer a Nosso Senhor, cumprir quanto antes a penitência e pôr em prática os conselhos do confessor. Parágrafo 8º. Da absolvição. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, com o carneiro do sacrifício de reparação pelo pecado cometido, e o seu pecado lhe será perdoado. Levítico, capítulo 19, versículo 22. 771. Devem os confessores dar sempre a absolvição àqueles que se confessam? Os confessores devem dar a absolvição somente àqueles que julgam bem dispostos a recebê-la. 772. Podem os confessores adiar ou negar alguma vez a absolvição? Os confessores não só podem, mas devem adiar ou recusar a absolvição em certos casos, para não profanar o sacramento. 773. Quais são os penitentes que se devem considerar mal dispostos e aos quais se deve ordinariamente diferir ou negar a absolvição? Os penitentes que se devem considerar mal dispostos são, principalmente: primeiro, aqueles que não conhecem os principais mistérios da fé, ou se descuidam de aprender os aspectos da doutrina cristã, que são obrigados a saber conforme o seu estado. Segundo, aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência,
ou não dão sinais de dor e arrependimento. Terceiro, aqueles que não querem restituir, podendo, as coisas alheias ou a reputação roubada. Quarto, aqueles que não perdoam de coração aos seus inimigos. Quinto, aqueles que não querem praticar os meios necessários para corrigir os seus maus hábitos. Sexto, aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas de pecado.